Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos fazer aqui uma planilha que na verdade será uma estimativa de gastos e lucros. Tem alguns procedimentos aqui que devem ser realizados. Hoje nós vamos mesclar algumas linhas, utilizar a ferramenta de quebra automática de texto, ferramenta mesclar, centralizar, ferramenta de alinhamento no meio, enfim, mas vamos lá, vamos começar aqui a nossa tabela. Em primeiro lugar, é necessário que você esteja aumentando a altura da linha, no caso da linha 1, vou colocar o ponteiro do mouse entre a linha 1 e a linha 2, pressionar, manter pressionado, puxar para baixo, deixar ela aqui mais ou menos em 40, equivalente aqui a 80 pixels. SOS soma contabilidade. O que vai acontecer aqui é o seguinte: é necessário que você esteja selecionando o intervalo de A1 até J1, certo? Mas tipo, se você tentar selecionar a partir da célula 1, você provavelmente vai ter problema se você estiver em modo de edição. Então, nesse caso, a gente pode estar selecionando de trás para frente, de J para A, certo? Pressionar aqui e arrastar, fica bem mais fácil. Agora eu vou mesclar aqui, vou pressionar a ferramenta mesclar. Também quebrar texto automaticamente. E finalmente a ferramenta alinhar no meio, tá? Que nós vamos encontrar aqui todas essas ferramentas dentro da categoria de alinhamento. Bom, no caso eu quero inserir aqui uma nova linha de textos, alguma coisa tipo o slogan da empresa. Se eu começar a digitar do modo como ele está aqui, com certeza eu vou apagar o título. Na verdade, como eu quero dar a continuidade, eu devo pressionar a tecla F2, que é a tecla de atalho para modo de edição. Pressiono F2. Nesse caso, não devo pressionar a tecla Enter, e sim a barra de espaço. Vou pressionando a barra de espaço algumas vezes, até perceber que o cursor vai chegar aqui no final do intervalo de células. Nesse momento eu devo continuar pressionando a barra de espaço, mantendo pressionado. Não tem como determinar o tempo que eu tenho que manter pressionado a barra de espaço. Isso depende muito do intervalo de células, da largura de células que eu estou utilizando, da quantidade de células. Agora eu vou continuar, vou experimentar. Vou escrever aqui, facilitando, olha só. Na medida que eu começo a escrever, ok, ele já insere uma nova linha de texto automaticamente. Vou mostrar aqui como que ficaria caso eu não tivesse pressionado a barra de espaço suficiente, tá? Olha só, não daria certo, tá? Então por isso eu devo pressionar a barra de espaço até que seja suficiente aí para acontecer uma quebra automática de texto. Vou colocar aqui, facilitando sua vida. Pronto. Vou selecionar o intervalo de A3 até J3. A única ferramenta que eu vou utilizar aqui é a ferramenta mesclar, centralizar. Agora eu vou colocar um subtítulo: estimativa de gastos e lucros. Vou selecionar
as células A5, A6 e vou utilizar as ferramentas também, as mesmas ferramentas, mesclar, quebrar texto, alinhar no meio. Vou colocar aqui mês. No intervalo de B5, B6 nós vamos colocar um outro título, um título de categoria, e será necessária a utilização dos mesmos recursos, né? A aplicação das mesmas ferramentas. Vamos colocar mesclar, quebrar texto, alinhar no meio, e aí logicamente que temos que repetir a mesma ação, o mesmo procedimento que foi utilizado no intervalo de A5 e A6. Bom, selecionamos, clicamos em mesclar, quebrar texto, alinhar no meio. Aqui é total de alunos. Do mesmo modo fazemos com o intervalo de C5, C6, mesma coisa. Vou escrever aqui mensalidade, aumentar a largura da coluna. Tá? Aqui ela fez uma quebra para melhorar a questão da estética. Nós vamos aumentar a largura da coluna, colocamos o ponteiro do mouse entre C e D, tá? E pronto. Agora aqui tem uma outra coisa que pode ser feita. Veja bem, eu vou desfazer aqui. A gente pode também trabalhar com esses mesmos recursos e de repente ganhar mais tempo, tá? Veja só, utilizamos as ferramentas mesclar, quebrar texto, alinhar no meio, no intervalo de A5, A6, mas nos intervalos de B5, B6, C5, C6, não há necessidade da gente ter que clicar novamente para utilizar os mesmos recursos. Se você deixar o intervalo de A5 a 6 selecionado, logicamente que você já aplicou todos os recursos, né? Todas as ferramentas mesclar, quebrar texto já foram aplicadas. Você deve clicar na ferramenta pincel, que está na categoria de área de transferência, tá? Isso aqui. Você dá um cliquezinho nela, traz ela para a célula B5. Em cima da célula B5 você dá um clique e o estilo que foi colocado no primeiro intervalo é também aplicado no segundo intervalo, no caso intervalo de B5, B6. Posso fazer a mesma coisa com o intervalo C5, C6. Desse modo eu não preciso perder tempo novamente clicando nas ferramentas mesclar, quebrar texto e alinhar no meio, tá? Vou colocar aqui mensalidade, mais uma vez aumentar a largura da coluna, selecionar o intervalo de D5, intervalo de D5 até H5, clicar somente na ferramenta mesclar. Vou escrever gastos. Aqui outras categorias, né? Salário, novamente eu tenho que usar as mesmas ferramentas, os mesmos recursos no intervalo de I5 e J5. Dou um clique, posso clicar aqui na A5 a 6, novamente ferramenta pincel, dou um clique na I5, pincel, J5, pronto. Aqui eu vou colocar total de gastos e aqui do lado apenas lucro. Escrever aqui janeiro. Não há necessidade de digitar o mês fevereiro, março, abril, maio. Logicamente que não. A partir do momento que eu utilizo aqui o ponto seletor, coloco o ponteiro do mouse em cima, puxo para baixo
até que ele esteja inserindo aí todos os meses do ano, de janeiro a dezembro. Só dar uma puxadinha para cá para ter um pouco mais de espaço. Beleza, posso alinhar aqui para centralizar. É importante nunca confundir a ferramenta de alinhamento centralizado com a ferramenta mesclar. A ferramenta alinhamento centralizado é utilizada quando queremos alinhar um texto dentro de uma célula, enquanto que a ferramenta mesclar é utilizada para o alinhamento de um texto dentro de várias células. E logicamente, além de alinhar esse texto, a ferramenta mesclar ela também vai unir essas células. Vamos agora à quantidade de alunos. Lembrando que quando se trata de valores que se referem a dinheiro, eu não devo colocar o símbolo de moeda pelo teclado, tá? Colocar aquele Rzinho, cifrão. Eu posso digitar o número normal, não preciso colocar vírgula, não preciso colocar ponto. Tá, aqui o valor da mensalidade é R$50, mas eu digitei apenas 50. E assim que eu terminar de digitar todos os dados, todo o conteúdo da planilha, eu vou selecionar e vou converter. Eu posso até fazer isso também antes mesmo de digitar esses valores, né? No caso, por exemplo, eu vou aqui na categoria de salários, vou selecionar o intervalo de D7 até D18. Antes de digitar esses salários, eu vou clicar na ferramenta de moeda, estilização de moeda, e vou digitar os valores. Na medida em que eu vou digitando, coloco aqui 4 seguido de 3 zeros, não preciso colocar vírgula, não precisa colocar ponto. Vou pressionando a tecla Enter e símbolo de moeda, ponto e vírgula vai sendo inserido, né, nos valores que já devem aparecer formatados. Bom, agora eu vou selecionar os intervalos de células onde foram inseridos os valores. Na verdade, eu vou aproveitar, vou selecionar até mesmo aqueles intervalos onde os valores não foram digitados, nem os valores e nem as fórmulas. Eu vou começar aqui a partir da célula E7 até o intervalo J18. Categoria número, novamente. Ferramenta de estilização de moeda. Observe que todos os valores foram alterados automaticamente, foram formatados. Agora vou aplicar aqui algumas formatações. Eu posso selecionar toda a planilha de uma só vez, clicando aqui do ladinho. Essa ferramenta que tem esse triângulozinho aqui. E todas as células, a planilha inteira ficará selecionada. Eu posso mudar a cor. Na categoria de fonte, clicar aqui nesse baldezinho, clicar na seta, vou colocar branco. E agora eu posso inserir as cores, as bordas, tá? Distribuir a formatação aqui na minha planilha. Posso selecionar alternadamente, clicando e mantendo pressionada a tecla Ctrl. Vou começar aqui pelo título. Deixo selecionado o intervalo de células onde digitei o título. Nesse momento eu mantenho pressionada a tecla Ctrl e vou clicar no título, no subtítulo estimativa de gastos e lucros. Também nos títulos de categorias. Vou começar aqui por mês, total, mensalidade. Clicar aqui no balde de tinta. Escolher aqui uma cor.
Ok. Também selecionar os intervalos de células que correspondem às informações, aos valores, mês, total de alunos, categoria fonte, aplicar bordas. Alinhar no meio. Faltou aplicar a estilização de moeda aqui. Beleza. Em termos de formatação, por enquanto está ótimo. Vou apenas encontrar aqui os valores correspondentes à água e luz. Primeiramente, nós vamos verificar aqui o valor da água, levando em consideração que o consumo médio de água por cada aluno é de R$ 3,40. Vamos calcular, logicamente, levando em consideração a quantidade de alunos vezes o valor do consumo médio de cada aluno. Vamos começar aqui com o sinal de igual. Vamos colocar aqui o endereço que corresponde à quantidade de alunos, que é o endereço B7, vezes, né? Vou colocar um asteriscozinho aqui, 3,4. Não há necessidade de colocar o zero, não precisa. Aperto o Enter, tem aqui R$340, que seria equivalente ao consumo de 100 alunos. Isso é claro para o mês de janeiro. Retorno para a célula onde eu encontrei o valor, que no caso é a célula E7. Vou puxar o ponto seletor para facilitar. Aumentar aqui a largura da coluna E. Fazer a mesma coisa com a luz. Nesse caso, nós vamos considerar que o consumo médio de energia elétrica por cada aluno é de R$ 2,60. O cálculo é o mesmo, quantidade de alunos vezes 2,6, tá? Eu posso, se quiser, logo puxar o ponto seletor, posso apertar Enter também, voltar para a célula, puxar o ponto seletor e também eu vou encontrar os outros resultados. Em total de gastos, é óbvio que vamos somar todas as despesas da empresa. Vamos pegar aqui igual. Logicamente, mensalidade não entra, né? Porque mensalidade corresponde a receitas. Vamos pegar aqui salários, mais total de água, mais total de luz, mais o total de material e ainda a manutenção, tá? Que corresponde aos endereços D7, E7, F7, G7 e H7. Apertar Enter para confirmar. Eu tenho um total de gastos aqui de R$ 5.600. Vou puxar o ponto seletor também para a obtenção dos outros resultados. Preciso fazer um de cada vez, não há necessidade de perder tempo. Aumentar aqui um pouquinho a largura da coluna. E agora vamos verificar o saldo, sinal de igual. Eu vou pegar aqui a quantidade de alunos, multiplicar pelo valor da mensalidade e depois subtrair pelo total de gastos. Devo aplicar a seguinte fórmula: B7 vezes C7, aqui, né? Quantidade de alunos e valor da mensalidade, menos I7, que corresponde ao total de gastos. Vou apertar Enter. Também, se quisesse, poderia puxar aqui o ponto seletor, mas eu vou apertar Enter aqui, tá? Você poderá observar algumas vezes que o
saldo, quando for negativo, poderá aparecer entre parênteses, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, 100 alunos, cada um pagando R$50. Logicamente que eu tenho como resultado de receitas para o mês de janeiro 5.000, mas eu observo que eu tenho um total de gastos de 5.600. Então, se as receitas foram de R$5.000 e as despesas de 5.600, é lógico que teremos um saldo negativo de R$600. Daqui eu posso também puxar o ponto seletor para a obtenção dos outros resultados também. Temos dois lugares aqui, dois endereços. Temos dois endereços que mostram saldos negativos, o endereço J7 e o endereço J10. Bom, assim a gente termina, né, a nossa planilha de gastos, de estimativas de gastos e lucros. Eu espero que você tenha gostado. Você pode continuar aplicando outras formatações nas células. Você pode estar mudando a cor, de repente, para destacar melhor determinadas partes da planilha, né? Você pode ainda fazer outras simulações, inserir outros valores e automaticamente os resultados serão atualizados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa aí você pode estar repetindo, revendo a aula. Um abraço e a gente se vê aí na próxima videoaula.